Vamos começando com Black Clover 155. Que capítulo, hein, galera? Que lindo ver esses dois lutando lado a lado. Que clímax dessa invasão aí ao QG, ao covil da Byakuya Yanomagan, Asta e Yuno detonando os elfos. Agora, a gente tem que ter uma coisa em mente. O Yuno foi uma grande adição aí nessa dupla, porque o cara tá com o poder dos elfos, a mana dele tá muito maior que o normal. Então, se o Yuno já era apelão antes de ser possuído por um elfo, imagina agora. Mas vamos analisar esse capítulo todo direitinho. Produção, roda a vinheta. E aí começa o capítulo com o Asta. Yuno, é você? É realmente você? Aquela voz irritante, né? Vou tentar dublar o Asta de outra forma, já basta a gente chorando pelos ouvidos quando vê o anime. Aí o Yuno vai e fala: Asta, claro que sou eu. Olha eu aqui, seguindo o Matheus no Instagram e no Twitter. Vai me seguir também, faça feito o Yuno. Me siga no Instagram e no Twitter. Essas redes sociais tão importantes. Tô falando qual vai ser a agenda do All Blue pros próximos dias, porque, claro, houve atrasos aí, já que eu estou viajando. Deu um bug na Shonen Jump, né, por causa da Golden Week. Os capítulos chegaram meio atrasados aí. E já tava conversando com vocês pelo Instagram e pelo Twitter. Me sigam! E aí, bom, muito legal, né, que o Asta fica: Yuno, é você? E o Yuno fala: cala a boca, Asta, sou eu, cara. Mas o Asta fala: pô, velho, tu tá com um negócio na cara, né, brilhando, então não sei, né, de repente, não acho que de repente, tá todo mundo virando elfo aqui. E é engraçado que a fadinha lá do Yuno vai e fala, né: a gente deu match, Yuno, olha minhas orelhinhas pontudas também. A gente sabe que ela tem um crushzinho, né, no Yuno. Aí, ó, concorrente pra Charmy. Ah, mas a Charmy pelo menos tem um tamanho mais normal, né? Pode aí ter mais chances físicas com o Yuno. E é engraçado que eles... Cala a boca aí, velho, fada. Bel, né? A fadinha. E aí, bom, a gente até vê, né, que esse capítulo, devido à Golden Week, provavelmente tem umas páginas meio rascunho aí, né, galera? Esse não é o... Não tá finalizado. Não achem que é garrancho aí do Tabata, autor de Black Clover. É quando os scans, a galera, sei lá, pirateia o negócio de uma maneira muito rápida, assim, ou de qualquer jeito, por causa de feriado, sei lá. Então, não é traço do Tabata, certo? Ainda vai mudar. E aí, os elfos que estão no Gordinho e no Klaus até falam: você é o nosso companheiro, venha com a gente, não fica aí com esse cara não. E a Bel vai e fala: você poderia não interferir? Claro, né, foi um painel meio impactante, mas ela ter falado foi uma maneira meio cômica aí, né, tipo, seria legal o Yuno falando isso, mas o balãozinho é puxado pra ela. E aí o Gordinho e o Klaus ficam lá, né, meio... Por que isso tá acontecendo? E aí o Lion analisa uma coisa: essa mana realmente deu certo. A reencarnação funcionou também no Yuno. Mas por que o elfo em questão no corpo do Yuno não tá tendo voz? Galera, isso tudo é a força de espírito do Yuno, certo? Talvez, a princípio, até tenha ficado elfo, mas quando ele ouviu o Asta falando sobre ser mago imperador, aí ele não voltou. Então, essa rivalidade dele com o Asta, né, todo esse sonho deles aí prevaleceu. Bem legal. E legal saber que a magia funcionou no Yuno, certo? Ou seja, o poder de mana dele tá muito elevado, muito mais que o normal, ele tá muito mais apelão que o normal, certo? E é o Yuno. Ainda bem, certo? Porque esses elfos não são pra brincadeira. E o Laia, ele até analisa mais uma coisa. Mas a magia ainda não tá completa, porque o List ainda tá lá, né? Ele precisa de tempo. O List tá meio que numa vibe meio em coma ainda. Tá lá na inércia, certo? Ele ainda vai voltar. E o Laia ainda analisa outra coisa. O List, mesmo com o seu Grimório e com as suas espadas diante dele, ele ainda não acordou. E é isso que eu tô curioso, porque as espadas do Asta vêm do Grimório Sombrio. Como é que o List tinha 2 Grimórios aí? Eu acho que alguma parte da história ainda não foi contada. O List, a gente sabe que o Grimório original dele é o do Trevo de 4 Folhas. Mas ele deve ter feito um Grimório Sombrio. Tanto é que aquele demônio da abertura do anime, que sempre passa, né? Que eu até brinco no início dos vídeos. Pronto, aquele demônio deve ser alguma forma que o List arrumou de contra-atacar o reino de Clover, certo? Então ele deve ter, assim, sobrevivido
o casamento lá, né, onde teve a chacina por parte do primeiro mago imperador. E aí ele criou um Grimório Sombrio, ou talvez o Grimório Sombrio até seja, né, a magia de reencarnação de repente. É muitas perguntas que a gente fica se fazendo e eu tô adorando, certo? Como o Tabata, ele aumentou aí a complexidade da obra com esse arco. Duas almas do mesmo corpo e os Grimórios de Asta e Uno, porque os dois são do List, certo? Por isso que a gente vê, quando Asta se transforma, metade é demônio e a outra normal. O Yuno, quando ele eleva o poder dele ao máximo, também fica metade, tipo algo de luz, e metade normal. Se complementam. São os dois poderes do List aí. E ele constata, o Liar constata que o List ainda tá, certo? A magia de reencarnação ainda precisa de tempo, porque o List tá lá, certo? Precisando ainda voltar. Ele tá tipo em coma, ele tá na inércia. O List e aquele também. A maneira como o Liar se refere à alma que tá no corpo de Yuno é de uma maneira bem específica e bem misteriosa. Quem será que tá lá, galera? Deve ser o filho do List. E é isso que... Abelha aqui, sai de perto de mim! Deixa eu gravar o meu review! E aí a gente fica se perguntando, né? Será que é mesmo o filho do List? Que conflito vai ser esse, né? Quando o List voltar e sentir que é o filho dele que tá ali. Que ele tem amor pelo filho dele, que é meio humano, meio elfo, mas reencarnou. Achei legal que o Yuno também contextualiza tudo que tá acontecendo de uma maneira mais direta, né? Porque tá complexo realmente pro público geral entender, mas ele fala, tô entendendo, quer dizer que tem duas almas no mesmo corpo, né? No caso do Klaus, tem duas almas no mesmo corpo, do Gordinho, do Yuno e tal. E aí tem uma parte muito engraçada do Asta salvando a Mimosa, ela, ai Asta, obrigada, toda envergonhadinha lá. E o Yuno fala, pô, dentro de mim também, mas eu sou Yuno, cavaleiro mágico, certo? Ninguém mais. A gente vê que ele tá com pleno controle sobre aquele corpo. Mas como se trata de uma magia élfica, eu fico me perguntando até onde vai esse controle. É isso que eu tô temendo. Ainda bem que serviu para, pelo menos nesse capítulo, eles se livrarem do Klaus e do Gordinho e eles agirem enquanto o List tá ali em coma. Porque quando o List acordar, galera, lascou tudo. Vemos, né, que os ataques começam aí, o Yuno trucida, certo? Os ataques mágicos que vêm do Klaus e do Gordinho. E é massa como o Yuno, ele não quer machucar. O Yuno tem um bom coração, a gente sabe disso, certo? Mas ele talvez pudesse ter alguma atitude mais imprudente. Mas ele fala, esses corpos são dos meus superiores. Saiam daí. Muito massa, galera. Olha, que incrível. E aí começa a luta a se formar. O Asta até observa. Pô, tu só olhou pra eles, certo? E a caverna começou a desmoronar um pouco. E o Yuno até fala, Asta, fica quieto aí que eu vou resolver isso. É falar isso logo pro Asta, velho, que é teu concorrente nesse sonho de ser o Mago Imperador. É como se eu fosse deixar tu fazer isso sozinho, Yuno, seu desgraçado. Yuno teme! O Asta vai falar assim no anime, velho. E aí, olhem o perigo, olhem o que o Klaus fala. Obtendo os Grimórios dessa era e o conhecimento dessa era, ambos vamos poder usar magias que nunca pensamos na nossa própria era. Ou seja, os elfos, eles estão mais fortes do que eles jamais foram, certo? Então, galera, não é só estar enfrentando o elfo que sempre foi forte, é o elfo usando todo o conhecimento, né, toda a evolução do conhecimento e toda a evolução da magia até o momento. Então, os elfos estão no ápice, certo? Mas, claro, o grande ponto fraco deles é essa outra alma aí no corpo. O Yuno mesmo já se livrou, certo? Mas vamos ver aí o que é que pode dar ainda, né, na história, porque eu não acho que se o List acordar, o List vai, com estalar de dedos, é o Thanos, com estalar de dedos ele vai fazer com que o elfo que tá no corpo do Yuno sobreponha a própria alma do Yuno. É muito confuso, né, a gente analisar Black Clover com essa coisa de duas personalidades no corpo só e tal. E aí, quando o Klaus fala isso sobre ter o Grimório dessa era, ter os conhecimentos dessa era, vemos que ele e o Gordinho usam a magia em conjunto, certo? De umas furadeiras aí, é muito apelão. A gente vê que quanto maior a magia, quanto mais complexo é o design dela, mais poder mágico, né? Mais mana tá sendo aplicado ali. E é isso que eles fazem. O Asta, ele sorriu, o Yuno também, eles não estão hesitando, certo? Eles estão vindo pra cima da gente, Yuno. Tá tudo bem, Yuno? Claro que tá tudo bem. Vamos embora.
vem pra cima. Galera, quando eles falam isso, o Ash tá ativando o demônio do lado dele e o Yun no lado sagrado, né, o lado de luz. Vemos que, no caso do Ash, tá o lado direito dele fica como demônio, e no caso do Yuno, o lado esquerdo fica como se fosse algo de luz. Se complementa, o esquerdo e o direito é o List, galera, são os poderes do List. O meu maior medo do List acordar é esses dois perderem o poder. Os grimórios, as espadas do Asta e tal. E aí eles encaram e dão uma rajada de vento e termina o capítulo aí eles dizendo: não vamos perder pra vocês, partindo com tudo, né? Era um cenário que tava me dando muito pavor, porque tava somente a Mimosa com Yuno, Klaus, o Gordinho e List, todos elfos. E agora, o que é que vai acontecer? E aí chega o Asta, certo? É mais um adendo, e o Yuno também volta. E o List tá lá ainda parado. Então você vê que a situação não era tão perigosa assim, certo? Eles já, nesse capítulo, se livram do Klaus e do Gordinho. Tem o List ainda, mas agora pelo menos dá pra eles salvarem a Mimosa, saírem daí. Talvez, o Yuno é um exemplo muito bom de estudo pro Reino de Clover, porque de repente o novo Mago Imperador, que vai ficar no lugar aí do saudoso Julius Nova Cronos, mas enfim, a galera do Reino de Clover pode estudar a magia da ressurreição e como revertê-la, tomando o Yuno aí, né, como estudo de caso. Mas ele tem que ser aí analisado, estudado, para que a galera consiga uma solução e reverter os casos, por exemplo, do Lac Voltia, certo? Do Klaus também, o Klaus Lunete. Tem muita gente, não só essa galera que invadiu o QG da Byakuya no Magan, a galera no Reino de Clover também tá possuída pelos elfos. Então, isso é urgente. Mas também não pode ser de uma maneira muito fácil. Porque afinal, né, ia ficar muito apelão. E aí os vilões ia ser só, tipo, vão servir pra quê? Que tipo de vilão é esse que o Tabata tá criando? Então, o que eu acho que vai acontecer é: o Reino de Clover não vai achar uma cura, não vai achar um método de reverter toda essa problemática através da magia, mas sim da força de vontade. E é aí que o Asta pode fazer a diferença. Da mesma maneira que eu teorizo que não foi só o Yuno que voltou naquele corpo por vontade própria, foi o Asta que o ajudou. Esse mesmo Asta pode sempre ali estar ajudando alguém a voltar para o seu corpo, principalmente em casos de laços mais próximos. Por exemplo, o do Lac Voltia, o do Klaus Lunete, que apesar de ser da Golden Dawn, é brother de Asta, desde do arco da Dungeon, tem um apreço pelo Asta. Então, tem personagens mais suscetíveis a voltarem ao normal, outros não. E aí, o Reino de Clover tem que estudar quais são os elos para fazer com que tal personagem humano, certo, vá lá, entre em contato com o amigo possuído em questão e faça aí, né, a alma humana sobrepujar a alma élfica que tá possuindo esse corpo. Galera, tá o puro Battle Shonen da melhor maneira que pode ser escrita. Black Clover, que capítulo. É um capítulo que acontece pouca coisa, mas o desenrolar tá muito interessante. A gente só quer que chegue a próxima semana. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa análise, beleza? Me segue no Instagram, me segue no Twitter e check it out. Até a próxima. Aê, meus queridos! Nesse vídeo aqui embaixo, ó, tu descobre como ajudar o Oblu a evoluir e de quebra entrar para o QG, aquele grupo do Facebook em que eu interajo com todo mundo. E confira também um dos últimos vídeos aqui do Oblu, dá o play aí, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder nada.